África, tudo bem com vocês? Estou aqui mais uma vez, terminando esse mês de agosto maravilhoso, mês do meu aniversário, o mês mais importante do ano. E hoje a gente vai estar falando de um tema muito relevante para a nossa sociedade. A gente vai estar falando de pecados aceitáveis. Não porque é liberado, Ui. mas pecados que a sociedade vê e fala, não, tá tudo bem, que a gente passa pano. Tá hora de a gente parar de passar pano. Mas calma que eu não tô sozinho. Porque comigo eu tenho Augusto Nicodemos e Hernandes Dias Lopes. Sandro Moretti e Daniel Miranda! Aí, que Nicodemos, pô. E aí, galera, como é que vocês estão? Estão animados? Bem Tudo certo. demais. Fala, Barca. Barco lindo, ó. A paz. Vai ser bom demais. Mas antes de tudo, é claro que eu tenho que chamar. Eu vou Chama ela. Vou Chama chamar ela. primeiro com a voz dele. Com a minha voz? A voz de Augusto Nicodemos. Por favor, Como é que é? por favor. Você foi predestinado a chamar a vinheta agora. Vai. Então, pela graça, chamamos a vinheta. Agora, por favor, Hernandes Dias Lopes. Boa noite. Vem, vinheta. Bom, tema polêmico, tema difícil. Então vamos começar com a pergunta, a altura desse tema. Sandra. Sandra não. Sandra. É ruim, viu? Aí é ruim, viu? Miranda. Sandro e Miranda. Simbora. Vamos soltar aqui para começar. Na sua vida, hoje, eu não quero do passado, hoje, quais são os pecados aceitáveis, os pecados que a sociedade acha que tá tudo bem, que vocês lutam contra? Rapaz. Eita, denso. glória. É com- Mano, quer começar? Não, vai. Mano, acho que não descansar, mano, em certas coisas, assim, tentar fazer com as próprias forças, tá ligado? Muitas das vezes você pega nisso, de não descansar, mano, não... Isso é um deles. Fala tu. Pô, mano, acho que. O cara tá rindo aqui, velho. Acho que é isso. Os caras tão... Essa produção tá complicada, vai. Hernandes Dias Lopes achando que é melhor aqui. Cara, Falta fogo. às vezes pode parecer estranho falando, mas são dois que são contraditórios em si, mas eu luto contra os dois. Ou eu sou hiperprodutivo demais a ponto tipo, de não parar, e feito ele falou, não descansar. Às vezes esquecer que é mesmo Deus que tá no controle e eu vou garantir o meu controle como um ser humano pensante. E às vezes preguiça, velho. Tipo, a galera acha que Preguiça pega, por velho. por eu ser hiperprodutivo às vezes não significa que eu luto contra a preguiça, mas eu luto às vezes, velho. Eu compacto disso também, mano. Minha esposa vai falar muito bem sobre isso. Que, assim, mano, tem época que eu tô muito produtivo em certa parada, mas daqui a pouco, mano, a preguiça que parece que eu nunca... Eita, tá ali. É. A Mari concordando. Peraí, ela vai falar. Pode. Não, ela vai ser um monólogo agora. E três horas. Eu compartilho disso também, mano. Os dois pontos, mano. De fazer demais e às vezes ter preguiça demais também, mano. Uhum. Véi, mas o que será que faz um pecado aceitável? Tipo, a gente sabe que pecado é pecado. Então, por que a gente tem essa divisão? Por que isso acontece? Que a gente normaliza uns pecados e não normaliza outros? Tipo, onde a gente consegue classificar isso? Qual é o filtro? Qual é o padrão? Mano, acho que vai muito da cultura, né, mano? A cultura principalmente do ponto de vista evangélico, assim, a gente sabe que algumas coisas são muito faladas, como pecadão, pecado a mais, assim. E esses pecadinhos, que não existe isso, pecado é pecado, Jesus morreu por todos os pecados, sem tamanho, assim. Então, a gente entra nessa da cultura, mano. Tem coisa que parece que é pior e tem coisa que dá pra continuar. Acho que a cultura é um ponto forte nisso. Entendi. Tu, Miranda? O que faz a galera fazer essa distinção entre pecadinho e pecadão? Não, não é isso. É tipo assim, como é que alguns pecados estão passando batido de forma tão fácil? Tipo assim, pra você achar uma pessoa, vou pegar um exemplo ao extremo, que comete adultério, apesar de infelizmente estar bem fácil hoje em dia,
Não é algo que eu vou chegar na primeira pessoa que eu encontro e vou falar, e tu comete adultério, ela vai cometer. Mas se eu perguntar assim, quem é a pessoa que lida com ansiedade? A primeira pessoa que eu topar e trombar vai lidar com ansiedade. Tipo, por que tem tantos pecados que estão passando dessa forma assim, silenciosa, insidiosa na nossa vida? Mano, eu acho que a questão não é os pecados em si que estão passando. Eu acho que é a mentalidade que a galera tem em relação a pecado. Porque se a gente pegar, sei lá, década de 90, tem circunstâncias hoje que hoje a gente está falando da mesma cultura brasileira, certo? Se a gente falar, existem pecados hoje que é o totalmente normal, mas que até num contexto não cristão, antigamente era algo, meu Deus, é imoral, não deve ser feito. Então eu acho que o problema em si não é esse pecado é tolerável, isso não é. Eu acho que é a visão da galera de querer estar normalizando tudo. A gente vive numa sociedade hoje em que o que lhe agrada, o que é certo é o que lhe agrada, é o que lhe faz feliz. Então é uma sociedade que está passos largos para o inferno. Não é sobre, esse pecado é aceito, esse não. Por mais que isso aconteça, eu acho que é uma questão mais além. A questão é tipo, meu Deus, tá cada vez mais entrando, tá se instaurando. Tem galera hoje que acha que é cachorro, gente que acha que pode ter relação com animal, tem, enfim, coisas absurdas. A gente tá falando de uma mesma cultura. O que está prevalecendo é a mentalidade pecaminosa. O ser humano, como um ser pecador, dizendo a gente vai tolerar cada vez mais, e tá cada vez mais tudo ficando normalizado e vai chegar num ponto em que, enfim, vai ser desgraça. Até Jesus voltar. Esqueci. Som doce da justiça. Já aprendi agora. Minha gente, Bora. Bem, estagiário. uma vez me molharam. Promovido, não sou mais estagiário É agora. verdade, o O estagiário é nosso É, Paulo Muzi como Júnior. a dignidade de Miranda foi roubada com aquele dano de violado. água, a moeba na cara, enfim. Mas enfim, por que estão trocando? Você que é novo aqui no nosso podcast, o que aconteceu é o seguinte: todo podcast a gente vai ter os. Cadê a sirene? Só pra ouvir de novo? Calma, calma que a produção tá preparando. Bora, produção. Pronto. Então, esse é o som que manda esses dois aqui trocarem de cadeira. Por que eles vão trocar de cadeira, Daniel? Porque embaixo de uma das cadeiras, a nossa equipe deixou um presente. A nossa equipe deixou assim, um aprendizado, porque não é um episódio do Fala Barca, assim, você sair daqui com sua vida marcada. No Aprendeu? caso de Miranda molhada. Aprendeu na última? Essa aqui foi a última vez que eu venho, viu? E se. Já tá vindo aqui atrás. Não, o cara tá paranoico. Pô. Eu tô. Isso. E se eu for afligido de novo, vai ter volta pra Rahariel. Vamos ver, né? Esses dois aqui são os nossos convidados de agosto. Então vamos ver quais vão ser os nossos convidados de setembro que vão sofrer essa punição de novo. Mas sim, muito obrigado por estarem aqui, amigos. Continuando. A igreja está cheia de pessoas que lutam contra grandes pecados. Ou seja, tu explicou que é uma questão muito mais funda do que deixar. Eita, puxa, calma, que a gente tá tendo. Peraí. Calma, gente. Calma. Galera. Que Moretti. Que se entalude tanta sabedoria na garganta. Meu Deus. Voltou aqui pra começar a Durou. Até tossi de novo. teve uma emergência rápida aqui, mas já voltamos aqui, ó. Só nesses casos que a gente vai fazer corte no nosso podcast. Porque a sua vida vale mais. Voltando aqui assim. A igreja tá cheia de pessoas que lutam contra os grandes pecados, mas alimenta. E agora a gente não tá mais falando de deixar passar. Ou seja, alimenta os pequenos pecados. Eu tô aqui, eu, Daniel Guedes Liracione, vou falar de experiência pessoal. Esse ano, tive uma das experiências mais estressantes da minha vida inteira. Que foi com um projetinho da faculdade. Que eu fiquei 18 horas fazendo e eu não consegui terminar. Seguidas. E eu tive eu comecei a chorar, eu tive uma explosão. Não digo nem uma crise de pânico. Mas foi tipo, tá ligado? Um pré-burnout, assim. Tipo assim, você não aguentar mais. Uhum. E eu percebi, poxa, eu passei essas 18 horas aqui, quase um dia inteiro, alimentando como se fosse só algo bom. Ou seja, eu tô determinado. Eu vou vencer. Eu não consegui no final, só no outro dia que eu consegui. Mas eu tava olhando como se fosse algo bom. Eu tava alimentando essa minha obsessão em terminar o projeto da faculdade. Enquanto isso, a gente tá lá, diariamente, lutando contra diversos pecados. A gente luta contra a vaidade, a gente luta contra
a gula contra. Ah, não, se bem que gula é aceitável. Eu não sei porque eu pensei em gula, eu tô com fome. Mas. Por aceitar. Aceitar. Você deixa claro. Desculpa, aceitável. Aceitável pra sociedade, Esses grandes pecados a gente luta. distinguível pra Deus. Então, o que é que faz a gente lutar contra os grandes e alimentar os pequenos? Isso é uma compreensão errada? Ou isso é a gente que tá fechando os nossos olhos porque a gente sabe que é errado? Que pergunta da gota. Mas, Mano, uma vez eu tava ouvindo um cara, ele falando sobre jejum. Ele falando, assim, ele sempre falando do temperamento dele, que o temperamento dele era, tipo assim, ele era muito estressado, com o sentido de ser grosso com quem falava com ele e tal. E ele resolveu fazer um jejum mais prolongado. E, tipo assim, de 40 dias, inclusive, só água. Caramba. E nesse período, a esposa dele começou a falar: cara, não tô te reconhecendo, assim. O cara não tá sendo. Não tá sendo estressado, não tá dando fora ninguém em casa, enfim. E ele falou assim: meu irmão, é impressionante. Quanto mais eu. O jejum não foi só de. Foi jejum, uma prática espiritual mesmo. Ele buscando a palavra, enfim, orando, se preenchendo disso. E ele, em certo momento, falou: meu irmão, e agora? Em quem que eu vou botar a desculpa? Como é que eu vou falar da desculpa que é o meu temperamento? Mano, ele viu que quanto mais ele buscava, mano, mais ele percebeu que não era só o temperamento dele, era pecado dele mesmo, a ira, que foi sendo meio que tratado nesse jejum. Ele viu que, tipo assim, mano, não é o meu temperamento. É eu que estava alimentando isso. Eu que colocava o meu temperamento como bengala sobre isso. Tá ligado? Então, o que eu quero dizer com isso? As práticas espirituais, mano, você confessar pecado, você reconhecer o pecado, você vai começar a deixar de lado esse pecado, né, mano? Nossa. Mano, falando assim um pouco de mim, eu lembro que no período da minha conversão eu sempre lutei muito contra a luxúria, contra a tentação, enfim, todas essas áreas da vida. Mano. E Rapidinho, pode falar que Moretti vai dar um... tranquilo. E eu lembro que isso sempre foi algo muito latente na minha vida. E por muito tempo eu achei que aquilo no qual eu deveria focar seria somente na minha luta contra isso. E também eu era um pouco preguiçoso no que tangia a servir a igreja. Eu lembro que eu foquei demais em vencer esses pecados, que teoricamente são mais reprováveis aos olhos da sociedade, aos olhos morais, e esqueci de algo tão simples como servir dentro da minha casa. Eu lembro claramente de inúmeras vezes meus pais chegando para mim falando: "Eu preciso da tua ajuda". Eu falava: "Não, eu tô ocupado, preciso ir para a igreja". Então, eu estava tão focado em fazer aquilo que seria visto pela galera, aquilo que seria, digamos assim, mais enobrecido, e estava esquecendo de práticas, talvez, sai despercebido, mas era o essencial. Às vezes a gente foca muito em coisas grandes, mas a gente faz essa distinção assim, pecado grande, pecado pequeno, mas para Deus, todos os pecados têm o mesmo peso. Deus odeia o pecado e odeia o pecador se ele não se arrepender da sua natureza. Deus odeia o pecado e ama o pecador, é mentira. A gente precisa se arrepender e adquirir a natureza que Jesus concede a nós. Mas eu por muito tempo foquei nessa questão de vencer as coisas que, caramba, ele fez isso, quer dizer que tipo, ele venceu. Ah, não, ele lutava contra a preguiça de servir na igreja, agora ele está servindo, ele foi visto. Ah, não, ele lutava contra a luxúria, ele lutava contra a masturbação, contra a pornografia, agora ele venceu e agora, caramba, velho, foi algo difícil. Mas a gente acha, às vezes, que fazer algo pequeno, que talvez a galera não tenha tanta importância. Ah, ele está ajudando dentro de casa. E a gente acha como se isso fosse menos importante para Deus. Mas eu falo assim, da minha parte, eu fazia por muito tempo essa diferença. Mas a verdade é que a renovação que Deus dá pra gente não deve se limitar a uma área.
a gente, como ser humano, a gente falou aqui no início que às vezes tem um pico de hiperprodutividade e um pico de preguiça. Então a gente cria vários blocos, tipo, é, eu estudo na faculdade, eu tenho meu trabalho, eu gosto de treinar, eu tenho serviço na igreja, então agora eu vou ser hiperprodutivo nisso, preguiçoso naquilo, hiperprodutivo nisso, preguiçoso naquilo. Mas não é esse o convite de Deus pra gente. Não é o convite, agora eu tô 100% lutando contra esse pecado. E esse aqui eu vou banalizar um pouco. Não, o convite que Deus tem para nós é uma mudança completa e radical, uma mudança integral em todas as áreas da nossa vida, seja dentro de casa, seja na igreja, seja no trabalho, seja nos estudos. A gente querer segmentar e achar que a nossa luta contra o pecado e o nosso serviço a Deus está somente em determinada área, não é o que Deus nos chama. Devemos buscar ser santos, né, mano? A Bíblia nos instrui sobre isso. Então e é em toda a área. Não é nessas áreas mais polêmicas, assim, que mais estão no foco, assim. É em todas as áreas, mano. A palavra nos chama a ser santo, né? Então, se vocês concordarem comigo, acho que então a gente tá entendendo que esse problema dos pecados aceitáveis parte de superficialidade. Que nem a gente falou no podcast passado. Sim. A gente tá falando da questão da ignorância, das heresias, se vocês lembrarem. E de como a teologia é a profundidade que a gente consegue ter para poder combater a ignorância. E a superficialidade. E também, eu tava agoniado com isso, esse bichinho aqui. Desculpa, aqui é ao vivo, eu falei. Sem corte. Da melhor forma. Então, tipo assim, é a mesma coisa nessa situação. Se a gente conhece e fecha os olhos, ou se a gente não conhece, tá errado de qualquer jeito. Porque tá faltando profundidade. Então eu queria que vocês. De novo, a gente sabe que esse aqui não é um podcast qualquer, é o Fala Barca, pô. Aqui é polêmico. Vamos dar o nome aos bois? Quais são os pecados aceitáveis que vocês acham que impera, assim, no nosso meio cristão? Porque, querendo ou não, o descrente é Pô, mano, eu tenho um, velho. gay. Fofoca. Mano, eu ia falar exatamente a fofoca, mano. Fofoca, mano. É impressionante. Motivo de oração. Calma que é motivo de oração. Para que tá feio. E dentro da igreja, galera, não, o que foi que aconteceu com a vida de fulaninho? Às vezes a galera tá tão mais preocupada em saber, aconteceu isso com ele, foi, não. E, mano, você não tá realmente preocupado em orar, em ajudar aquela Não tá, pessoa. mano. Às vezes Então- a pessoa, tu não chegou nem pra pessoa pra orar por ela sobre isso. Tu tá Exato. falando com outras pessoas pra dizer que vamos orar por isso, pra espalhar a notícia. Não, e quantas vezes a galera fala, mano, quanto que foi? Eu quero te ajudar. Mas se olhar realmente a intenção do coração, o desejo não é ajudar, o desejo é saber e você ajuda pra ter um pretexto. A galera impera a fofoca como se fosse algo normal, algo naturalizado. Então a gente vê pessoas que, enfim, às vezes, servem na igreja, que buscam a Deus, que leem a Bíblia. Não, mas quando é fofoca, parece que o convite que Deus fez pra gente pra ser radical e lutar contra o pecado é esfarelado. Eu conheço, velho. Eu não vou falar, obviamente, nenhum nome, mas Dá nome meio boi. uma pessoa que o cara, velho. O cara tá querendo que eu tome um processo. Não tem o Ítalo Lucena aqui, não. Calma. Mas eu conheço um cara que ele não é cristão. E ele não era cristão, sendo que ele tentou frequentar um pequeno grupo. E devagarzinho, o pequeno grupo foi ganhando dele. Chegou um dia que ele se abriu. Falou das lutas dele e tal. Ele não era cristão. Isso se espalhou. E todo mundo tava sabendo do pecado das. Meu irmão, deu pra ter munição. Deve ter. O dia hoje tá chuvoso. Aí. Voltando aqui. Então, o cara foi exposto pelas pessoas que eram para ser os bastiões da verdade, da palavra. Então, eu acho que a fofoca é algo muito pior no meio cristão do que fora, porque o meio cristão a gente tá. O nosso convite é venham amigos que estão cansados e sobrecarregados. E a resposta a essa vinda da pessoa não pode ser a gente com um travesseiro e uma faquinha aqui pra enfiar na cabeça dela. Então a gente tem que abraçar, a gente tem que cuidar, a gente tem que tratar. E a fofoca não Mano, faz isso. muita gente, a gente recebe muita gente de outras igrejas, ou até mesmo da nossa igreja, que foram machucados justamente por isso, mano. Porque, de certa forma, confiaram em alguém. Confiei no líder e ele falou pra todo mundo, tá ligado? Tipo, confiei num amigo e ele falou pro meu líder. Que Mano, bagulho é esse? aí tá aí a importância, mano, da gente cultivar amigos espirituais, mano. Porque, assim, é claro que, por exemplo, em vários ambientes a gente consegue compartilhar algumas coisas, mas vai ter coisa, mano, que você tem que ter alguém de que realmente você confie pra falar, né, mano? Pra você confessar o seu pecado, que você sabe que essa pessoa verdadeiramente vai te ajudar de alguma forma, né, mano? Porque, mano, se você
por exemplo, vou falar, sei lá, tô com problema no meu casamento, vou falar pra alguém, mano, que não, enfim, conheci há pouco tempo e tal, ou é só porque é da igreja, mano. É, é, isso pode ser pior, mano. Você não sabe qual o testemunho da pessoa com relação a isso, com relação ao casamento dela. Como é que você vai pedir um conselho pra alguém? Aí vem a pessoa, tá, vai que é uma pessoa que lhe dá um conselho totalmente contrário, uma pessoa que tá em uma direção totalmente oposta que você quer tá aqui na igreja e você nem sabe. Então, é, a questão de falar sobre isso não é para apontar nomes de pessoas que praticam fofoca, porque eu acredito que por vezes a gente também Muitas pode vezes, falhar nisso. exatamente. Entende? A gente pode falhar nisso também, eu reconheço, já aconteceu. Mas isso não deve ser algo normalizado. A gente deve lutar contra isso e entender que isso tem que ser totalmente Exato. abolido em nome de Jesus. O problema não é ter o pecado, é se conformar com ele. Que esse é o problema da igreja atualmente. Então a gente tem, quando a gente tem a consciência, primeiro tem a ignorância, mas supondo que eu saiba que é errado. A gente se conforma, pô. Então, se eu fofoco, mas eu estou lutando contra isso, glória a Deus. Busque se fortalecer. Busque vencer isso de uma vez por todas. Porque não há nenhuma tentação que sobrevém sobre nós que a gente não pode suportar. Assim, quem, pela graça de Deus, já teve essa revelação, que confronte, mano, a fofoca, mano. Que, tipo assim, quando você vê, muitas das vezes dá pra você sentir, mano, que a intenção do coração da pessoa, claro que nem sempre, mas o tom que a pessoa fala e tal, fala, mano, pô, você já chegou pra falar pra pessoa isso que você tá falando, mano? Já orou com a pessoa sobre isso? Enfim, pra que isso não se espalhe, mano. Isso realmente a fofoca no nosso meio é um grande problema, assim, mano. É um pecado que, por muitas das vezes, a galera tá fazendo e, assim, Mano, e só uma coisa, só fazendo um adendo, que eu acho que tipo, a gente conversando aqui, a gente pode ter entendido, mas só pra trazer pra galera, tu falasse assim, tipo, o problema não é ter o pecado, o problema é ser conformado com ele. A gente deve ser sim conformado com o pecado e desejar que ele seja abolido. Tipo assim, a gente tem que entender que por vezes vai acontecer, mas a nossa missão tem que ser sempre que ele seja, assim, exista 0% dele. Por mais que talvez, vez ou outra, pode Sim. acontecer. Perfeito, perfeito. E tem até a frase que tu falou, Moretti, do John Owen, antes da gente começar a gravar. Qual foi a frase? nenhum pecado é pequeno, pois o menor pecado é uma afronta contra um Deus infinito. Mano, isso é bizarro. Eu tava. Não tinha nem pensado em falar isso. Não, um dia desse eu tava conversando com um maluco, ele não é cristão. Malu? Maluco. Um maluco, um cara, Ah, um doido não, aí. o Malu não é cristão, que Malu é esse? Aí, eu era no Uber, aí a gente tava lá, tal, pai, pá, conversando e tal. Aí ele, não, mano, eu não acredito em Deus, não. Como é que um Deus de amor pode dar uma sentença eterna pra pessoa, se ele ama? Eu falei, vamos lá. Mano, se você errar contra o Zezinho da esquina, o Zezinho da esquina é um carinha. Não, você vai receber uma punição, talvez ali, com quem é o Zezinho. Se você errar ali com o seu chefe, você vai ter uma punição de acordo ali com a posição que o seu chefe assume no trabalho. Se você vai, sei lá, errar com um deputado fulano, você vai receber uma sentença de acordo com o cargo de fulano. Agora, se a gente comete um erro contra um Deus que é eterno, um Deus infinito, a nossa punição justamente também deve ser eterna e infinita. Perfeito, perfeito. Exatamente isso. É justiça de Deus. É Exatamente. o que a gente merece, né, mano? Mas e aí? Além da fofoca, são tantos. Perdão. Mano, além da fofoca, Mano, assim, isso é até meio polêmico, assim, ainda mais no A meio. gente gosta. A gente gosta. Exato, a gente tá aqui por isso, lá mano. vem, lá vem. Mano, a ansiedade, mano. Tô ansioso. Falou em ansiedade. Falou em ansiedade, a galera já. Calma que nossos convidados estão trocando. Pronto? Let's. Ansiedade, fale. Mano, não tô desconsiderando a ansiedade, a patologia, a doença, Sim. mas. Não tá considerando? Não tô. Não, tipo, invalidando. Invalidando. Ah, sim, sim, Pronto, sim. obrigado. Eu tô dizendo da ansiedade, mano, que tira Deus de cena, mano. Perfeito. Que tira o que Deus pode fazer, a soberania de Deus na nossa vida. Por exemplo, mano, é impressionante, mano. Por exemplo,
eu tenho 30 anos, eu fiquei impressionado, mano, nos últimos meses, convivendo mais, conversando mais com a galera de 11, 12, 13 anos. Mano, na minha época, eu não lembro de tanto assunto sobre ansiedade, mano. É impressionante. Os moleques sabem até nome de remédio, mano. É loucura. Tipo assim, é algo que eu vim escutar depois de velho. Pode ser que, tipo assim, claro que já existia isso. Mas não era tão falado como é agora, mano. E, tipo assim, eu vejo, mano, será que não tô falando que não existe isso, pelo amor de Deus, gente. É um mal que, assim, enfim, tem psicólogo pra isso, pra te ajudar, enfim. Mas, mano, muitas das vezes é incredulidade, mano. A gente pode partir do ponto que é incredulidade, mano. Isso é um pecado, mano. A gente não tá confiando na soberania de Deus, mano. A gente não tá confiando que Deus, se ele quiser, ele vai fazer. Se ele não quiser, amém também, mano. Eu acho que a ansiedade é um pecado que por muitas das vezes está sendo escondido atrás da doença mesmo, tá ligado? É, não tá na nossa pauta, mas eu acho que é interessante. É um pouco mais polêmico. Até puxar o fio da foca na cidade, até dos outros pecados. Mas queria que vocês dessem a opinião de vocês. Sim. Hã? Eu tinha mais um, mas. Não. Fale. Eu vou segurar essa ideia aqui Então. pra gente fechar Mano, eu ia isso. falar. Véi, eu ia falar defraudação, velho. Opa! Um salve pra tropa da defrauda. Brincadeira, gente. A galera tanto defrauda os outros como se defrauda muito fácil. Então a gente vê, às vezes, assim, a gente sabe que o namoro cristão deve sempre visar o casamento, né? Então, essa mentalidade de, eu vou namorar para saber se a pessoa, para saber se eu vou querer casar. Não. Na Bíblia, namoro nem existe. Perfeito. Então, namoro vai ser uma preparação para o casamento. Enquanto você não tem dinheiro, não tem condição, a gente vai se preparando para casar. Então, a gente vê hoje uma galera muito afobada, porque vê nos filmes, é tão influenciado pela cultura de hoje em dia, que vê adolescente de 12 anos namorando, velho. Um dia disso eu tava lá no prédio, eu vi uma menina, devia ter no máximo uns 12 anos, de mão dada com um menino, beijando ele, não sei o quê. Nossa. A menina tem... Mano, é bizarro. E a gente vê tanta galera se permitindo ser tão defraudada por esses filmes hoje em dia, namoro, e ok, tipo, o filme pode ser legal e tal, mas, galera, a gente tem que entender que o namoro precisa existir numa fase específica. Então, não é nem para você ficar defraudando as pessoas, criando falsas expectativas, e nem para você Se tornar defraudar. o seu coração tão exposto ao ponto de que qualquer pessoa consiga defraudar. Seu coração, sobretudo, que se deve guardar, guarde seu coração, pois dele procede todas as fontes da vida. Então, se nosso coração está guardado em Deus, a gente precisa se proteger contra isso. E se a gente ama o próximo e devemos amar, devemos também proteger ele contra isso. Porque se a gente faz o nosso irmão pecar, estamos pecando também. Mano, é querer dar assim, viver algo que não é o tempo, mano. É tempo de estudar, de ter comunhão, de ter amizade. Enfim, 12 anos é loucura, mano. Eu lembro de uma história. Em janeiro, eu tava equipando no acampamento Palavra da Vida. Grande. E... não, que bom que vocês aceitam isso, né? Porque tem gente que ia chamar de seita. Não é seita, tá, gente? Isso é uma Que piada interna. isso? É uma piada interna da barca, tá? Isso, É uma piada interna da barca. que isso? Por favor, até cortar isso. Brincadeira. Mas, Jogada. mas sim, eu aconselhei um menino, velho. 11 anos de idade. Não vou falar o nome dele, obviamente. Obviamente. Mas. Pra gente orar por ele, cadê? Ele não era cristão. Ele era. Tá ligado? Bota aspas aí, católico não praticante. Sim. Pronto. Então eu apresentei o evangelho a ele. Então ele conheceu e tal. Sexta-feira à noite. Último dia de acampamento. Acampamento terminando sábado de manhã. Ele chega pra mim chorando. Tio. O que foi? Eu não preciso conversar com o senhor e tal. Beleza, vem cá. Aí saí, fui pra varandinha do quarto lá. O que foi, mano? Fala, o que tá acontecendo? Ele fala, tio, é que eu conheço essa menina. E eu gosto muito dela. E a gente ia namorar com ela. Mas o que você disse pra gente essa semana, você disse que a hora agora é de focar em Jesus. E agora ele começou a chorar e se derramar e arrasar do coração dele. Por quê? Ele tinha que terminar um namoro com outra menina de 11 anos de idade. Meu irmão, o meu irmão, Rafael, tem 12 a fazer 13.
eu não consigo imaginar ele namorando. Imagina uma criança de 11 anos. Então, tipo assim, é bizarro. Aí, disso que tu falou, todos esses assuntos. Eu, com 10 anos, namorei por 3 dias por WhatsApp com a menina. Respeitem o galã da Esse é um Igreja Rio. relacionamento aqui. Mano, Esse é Augusto Nicodemo. eu me sinto tão velho nisso aí, mano. E o adendo final aqui. Ah, Então, mano, se eu puder Testemunho. deixar um conselho aí pra maioria da barca aí, né? 18 menos. Nauta aí, Nauta também, ó. Nautinha Nauta, também. se o Nauta estiver vendo, não namorem. Vocês Tá que cedo, ainda galera. nem fizeram 18 anos, esqueça namorar. Tem um estudo que mostra que 92% dos relacionamentos que começam antes de 18 anos não resultam em casamento. Nosso papel como cristão é buscar sempre o casamento, certo? Então, pare para pensar. Seja racional, esqueça sua emoção. Seus critérios, seus valores, seus princípios vão amadurecer ainda mais à medida que você for envelhecendo. Então você vai fazer uma decisão que vai ser pro resto da sua vida, com base em uma mentalidade que ainda está incompleta. Se você tem menos de 21 anos, o seu lobo pré-frontal, o córtex, ele não foi formado. Então começou agora. O quê, mano? O córtex pré-frontal. Não, o antes, o nome antes. Pré-frontal, córtex. Ele é responsável. Línguas estranhas, né? Ah, ele é responsável por regular todos os seus impulsos. Sabe o bebê que não sabe controlar essa vontade? Pô, quer dormir, dorme, quer comer, come, quer chorar, chora, tudo isso. Não tem autocontrole. Então, a sua maturidade ainda está sendo formada. Você precisa esperar que os processos ocorram. Eu estou dizendo que existe uma regra? Não. Afinal das contas, quem decide se vai namorar é você, não posso fazer nada. Agora, conselho. Mulheres, guardem seu coração, porque é muito difícil você encontrar um cara que já tenha amadurecido numa idade tão cedo, e você vai escolher o homem que vai ser o pai dos seus filhos. Você precisa realmente escolher um cara que vai ser, enfim, tenha certeza. E homens, se você vai namorar com a mulher, seja no mínimo cavalheiro. Você vai precisar pagar a conta. Se você tem menos de 18 anos, a chance de que você trabalhe é quase nula. Então, se você sai com a menina e na hora de pagar a conta, você paga com a sua mesada, a namorada não é sua, é do seu pai, porque ele que tá pagando. Poxa! Então, esqueçam namorar antes de completarem a maioridade. Foquem em Se levantaram Jesus. uns 5 aqui agora. No final, no final de tudo é sobre discernimento, galera. É o que a gente falou Sim. no podcast Não passado. existe regra, mas existe conselho. Exatamente. Peguem a Bíblia, os valores, enfim. Peçam conselhos. Mas o que eu falar de tudo isso que a gente falou, que não tá na nossa pauta, mas é interessante de comentar, é o seguinte. Produção. Eu quero que você. Eu quero, meu Deus, eu falei que nem Que um isso? ditador. Desculpa aí, tropa. Faça. Produção, por favorzinho. Eu peço que vocês projetem isso na hora do podcast. Vamos lá. Eu tô desenhando, mas essa é a hora que é pra estar projetado. Imagine um círculo. E no círculo. A edição tá assim, ó. Fora do círculo tem nós. Então, nós não, desculpa, tem um pecado. Nosso papel, como cristãos que amam o Senhor, deve ser fugir do pecado e ir pro centro. Porque se a gente fica na borda, e a gente fica assim, ó, meu Deus, o que é que tem lá fora? A gente fica paparicando o pecado. A gente não ama Deus. A gente quer estar lá fora. Então, essa falta de amor a Deus, esse flerte com o pecado, tem sido cada vez mais realidade. Isso se mostra nisso que a gente falou. Defraudação, fofoca, inveja, gula, qual foi o que a gente falou? Preguiça, ansiedade, enfim. Defraudação. Tudo isso é fruto dessa falta de amor pelo Senhor. Mas eu acho, cara, que se isso está sendo normalizado, é porque nós, como igreja, Mano. estamos falhando. Porque tu falou da questão dos filmes e das séries influenciarem tanto. Se o filme e a série tá influenciando, é porque nós não estamos. E aí? Mano, é falta às vezes, de entendimento, mano. Não é nem entendimento, mano, que nós, como igreja, que a gente pregue sobre verdadeiramente buscar a santidade, mano. Que, assim, que isso é de verdade, é buscar a santidade em todas as áreas da nossa vida, mano. Não só nesses maiores pecados, assim, maiores no sentido de mais expostos. Mas, mano, em todos, mano, né? Na questão da fofoca, na questão como a gente falou antes, da ira também. Sim. Como desculpa no temperamento. A gente precisa buscar ser santo, mano. Matar a nossa carne acima de tudo, né, mano? Mano, e eu acho que sim, existe uma falha da igreja.
mas a gente também tem que olhar pra onde a galera tá se alimentando. Então, imagina um cara que luta contra pornografia e masturbação. E tudo que ele faz é passar o dia no TikTok vendo um bocado de mulher fazendo dancinha. Mano, se o alimento dele ele só se alimenta das coisas da carne e quer que o espírito prevaleça, a equação não fecha. Nossa. Se você quer realmente que o espírito prevaleça, mano, você precisa se alimentar das coisas espirituais, das coisas que vêm de Deus. Como é que tá a sua vida de oração? Como é que tá a sua leitura bíblica? Você praticou jejum recentemente? Então, tudo isso é importante para que a gente possa se alimentar das coisas de Deus. A gente, quando dedica um tempo, eu não estou falando aqui para você passar 24 horas do seu dia lendo a Bíblia, eu não faço isso, acredito que ninguém aqui faz também, mas existe uma coisa sobre prioridade, aquilo que vai reger o meu dia. Não é a minha vontade de ver TikTok que vai determinar o quanto eu vou ler a Bíblia. Não, eu li minha Bíblia, eu tive um momento com Deus, eu posso ali mexer um pouquinho ou outro, mas, óbvio, não tô falando pra você mexer no TikTok vendo o que não É, deve. E a fugir da aparência do mal também, né, mano? Claro. Não dá pra gente estar flertando assim, a gente sabe que é algo que a gente. Isso que ele falou, né? Na borda. A procrastinação, mano. Nossa. É um não, pecado desse. A gente disfarça, pô. A gente chama de procrastinação, É. mas é preguiça. Preguiça, pô. exatamente. É irresponsabilidade, é loucura isso. Depois eu faço. Mas tu puxou um fio que eu acho muito interessante. Porque, mano, eu já falei 3 vezes, 4 vezes. A gente tá aqui pra trazer polêmica. TikTok. Cara, lá vem. TikTok. Eu não tenho TikTok. Não tenho. Não tem, eu também não tenho. Caramba, 3 homens não tem TikTok, por favor. Eu tenho uma vez. Tu não? Os defensores do TikTok. O cara Os defensores do tem o TikTok. Isso dia no chat do TikTok. YouTube. Ô, calma aqui, Henrique, tem um comentário. Fala o comentário, Henrique. Aos que Defensor do desinstalaram o TikTok e desinstalaram o Instagram e estão vendo o YouTube Shorts, é a mesma coisa, tá? Muito obrigado, Henrique, pelo comentário. Fecha aspas. Mas, véi, eu não falo só do vídeo. Eu falo, vamos lá, no TikTok a gente tá vendo essas trends que eu fico assustado, meu irmão. São músicas ruins que falam coisas erradas. Eu lembro de um Pulse Talk que a gente gravou com Letícia Moreira, Let Be Lights. E ela mostrou uma música. Mano, essa música é tipo top de ouvir. É a Sailor Song? É essa aí. Mano, fala na besteira aqui. Disseram que a música que era Mas mãe a comprava letra dessa música aí, sei lá, alguma coisa aí, fala de uma mulher lésbica que encontra outra mulher e que fala que Deus não existe e que o amor a coisa que vai salvar a vida dela é o amor dessa outra mulher. Então, mano, a gente vê aí uma cosmovisão assim, como preciso dizer, contrária ao evangelho. E a gente vê cristão postando foto com essa música na igreja, assim. Aí os momentos Mano, com os amigos, né, no acampamento. É bizarro, velho. Aí, tipo, tem. Aí vai a galera escutando qualquer música. Aí a música de Bruno Mars, Locked Out of Heaven. Não Preso sei o fora, nome. preso fora do céu. Ou então, tem um rock aí que a galera tá usando na trend, Knock on Heaven's Door. Sim. Tá batendo na porta do céu, ou seja, você ficou de fora. Highway to Hell, Mano, estrada pro inferno. Tá ligado? Tipo, são músicas assim que a galera. Mano, e tipo, eu não vou falar aqui, mas o tanto de música que às vezes a galera sabe a letra. Ah, não, mas a batida é legal. Ah, não, mas é Fica na minha triste. cabeça, mano. Ah, mas não descola. Tá entendendo? Tipo, mano, véi, dane-se. Foi o demônio Morra. que fez, mano. Eita! Mano, o bagulho é o seguinte: se fica na sua cabeça, tá errado. Na sua cabeça tá hino antigo, versículo decorado. Não era pra estar nem nos seus olhos, nem pra você tá vendo. Quanto mais na sua Sim. cabeça, nem nos seus olhos, seus ouvidos. Não, mano, morre tudo isso. Agora vamos dar um avanço na nossa discussão. Vamos falar de performance. Todos esses pecados, das razões que eles estão tão enraizados no nosso coração, na igreja, nos cristãos, é porque eles não causam escândalo público. Beleza, a gente é influenciado, isso é a razão. Isso é a causa. Mas qual é a causa da permanência? Eles não causam escândalo. É a performance. É porque a gente tá valorizando mais o que a gente parece ser a nossa roupa de crente, que a gente veste todo domingo e sábado, e o resto da semana a gente vive adoidado, e do que o nosso coração, do que o que a gente oferta ao Senhor. Então, sobre isso aí, o que é que vocês têm a comentar? Mano, ia ser surpreendente se você fizesse de novo com ele. Se fizer de novo comigo, eu vou embora. Ei, diga aí, quem será que vai pagar a prenda? Ó, deixa aí nos comentários. Quem vai pagar a prenda? Daniel Miranda ou Sandro Moretti. Se você acertar, eu lhe dou um abraço depois da barra. Um abraço. Repete a pergunta aí, porque mudou na hora. Calma que eu vou me recuperar. Sim, a questão da performance.
Como é que a nossa visão de performance, a importância que a gente dá pra ela, tem impactado os nossos pecados aceitáveis? É a galera idolatrando a opinião das pessoas, né? A gente vê pessoas até deixando de pregar o evangelho por medo do que os outros vão pensar. Mas o fato é que, pra galera banalizar ou normalizar pecados, o que a galera tá buscando talvez seja aprovação alheia. Então, às vezes, a galera pode até buscar vencer um pecado, talvez nem pra agradar a Deus, mas pra agradar a opinião de um líder, pra agradar um amigo meu, pra acharem que eu sou mais crente por isso. Mas, beleza, mano. Que bom que você tá pensando na opinião das pessoas, mas a opinião que rege a sua vida deve ser Deus. E ponto, entendeu? Assim, as pessoas podem dar conselhos, mas quem lhe guia é Deus. Então, a galera ter essa busca por performance, por ter uma imagem tão atrativa, né? A gente vê aí a galera querendo mostrar só o melhor do melhor. Por isso que tem tanta gente aí com problema mental no que tange a. Caramba, eu só vejo essa pessoa perfeita na rede social. Essa pessoa é assim, mas quando eu vejo é outra Ela não é coisa. perfeita, entendeu? Ah, eu vejo essa pessoa aí que tem um versículo na bio do Instagram. Essa pessoa diz que vai pra igreja todo fim de semana. Sagitário e um versículo, né? Ao signo. O MBTI, que é o signo crente. Não, MBTI não. Qual é o nome do signo crente que a galera tirou onda? Que é isso, signo crente? É que a Pra galera. mim é novidade. Isso é novidade. Não, que tiram onda, pô. São palavras antagônicas. MBTI é, Signo Hã? crente. é o signo gospel que os crentes usam. Sei, velho. É a casa de Hogwarts, pronto, é o signo crente. Brincadeira. Enfim. Mas aí quando vai ver a galera na essência, a galera foi transformada. Então, se a nossa vontade de mudar for por mera aparência externa, interna verdadeira, performance vai ser um ídolo no coração da pessoa. E aí, Moretti? Mano, isso parte muito das pessoas, da gente, na verdade. De, por exemplo, de estar no meio da galera que faz a mesma parada pra meio que normalizar aquele pecado, mano. Por exemplo, aquela panelinha que, por exemplo, deixa eu ver alguma parada assim. Mano, gente que fala de dinheiro o tempo todo. Aí vai se juntar com gente que só fala de dinheiro o tempo todo, que pra eles não é um pecado. Não vai ter ninguém ali que quem fala que, mano, é avareza, falar do pecado, da avareza e tal. O cara fala, não quero caminhar com você. Tipo assim, a galera tá fugindo de um discipulado, do confronto do pecado, que alguém que realmente confronte o pecado, justamente pra isso, pra estar meio que blindado ali no seu grupinho. Ah, não, agora tá na igreja e vou ser crente, mas quando chegar na escola, eu tô com a galera que eu falo 500 palavrões, Parece camaleão. 500 besteiras e vive essa vida aí de dupla personalidade. Eu acho que tem uma questão que é tipo assim, se a- muitas vezes a gente não entendeu a salvação. Não tô dizendo que não é crente, mas tipo assim, entendeu a profundidade da salvação. Porque Kevin DeYoung, ele é um autor muito massa, ele dizia o seguinte: Cristo não morreu apenas para nos tirar do inferno. Ele morreu para que nós sejamos santos como ele é. Então, se você acha que a sua progressão para no momento que você se converte, você está errado. Começou agora. Exatamente. Isso é o que eu falei até naquela palestrinha, aula, reflexão, sei lá, o estudo de sábado, que a gente disse de sexta, que a gente disse o seguinte: a graça é uma realidade que deve ser experimentada diariamente. Todo dia um encontro novo, porque todo dia a gente tem que perceber o quão pecador a gente é e quão desesperadamente a gente precisa de Cristo para Ele agir em nós e nós nos tornarmos santos como Ele é. É isso, mano. Agora vamos lá. Falando de santidade prática. Como a gente tem um chamado à santidade? Como é que a gente vai poder vencer esses pecados aceitáveis? Como é que a gente vai poder vencer essas coisas que têm se filtrado na nossa fé de forma insidiosa? Mano, acho que o primeiro é reconhecendo, né? Pedir a graça de Deus para que isso seja reconhecido no nosso coração, né, mano? Esses pecados aceitáveis, né? A gente tá falando aceitável aqui, galera, mas o pecado é pecado e Exatamente. acabou, né? A gente tá falando aceitável porque A sociedade vê como aceitável. tem essa aparência de ser menor, assim, mas é pecado igual. E a gente parte desse ponto. Reconhecer esse pecado, mano, reconhecer esses pequenos pecados, já é o começo para que se busque santidade, né, mano? Porque a partir do momento que a gente se diz cristão, a gente tem que buscar viver, buscar a santidade, né, mano?
Esse é um ponto de início, assim. Reconhecer e buscar, O autoexame, né? reconhecer e buscar a santidade. Massa. Mano, e a gente fala assim, pecados aceitáveis, que ele falou, e às vezes a galera. Ah, eu não sei se meu pecado é aceitável ou não. Pecados aceitáveis no mundo, né? A galera vê aí, ah, não, masturbação é normal. Ah, não, inveja é normal. Você queria o que ela quer. Pô, Todo mundo faz. ira, falta de domínio próprio, Mas amizades também, que a gente Tudo, relativiza bastante. tudo, fofoca, preguiça, todas essas Aí o coisas. pessoal vai falar, aí depois que o cara entra na igreja e tá, não, só quer ser santo. Eu falei, Tem que ser, isso, velho. agora eu só quero ser santo mesmo, né? Só quero buscar ser santo, realmente. A gente tem que parar de ter vergonha de Deus também, mano. Perfeito. Parar de ter vergonha de Deus, mano. A gente, eu uso muito isso, mano. Principalmente a galera mais nova que tá no colégio, tá querendo se enturmar. Tipo assim, deixa de falar de Deus, deixa de fazer as coisas de Deus pra poder estar num grupo, mano. Fica se adequando ao ambiente. Mas não, mano, só quer ser o santo porque tá na igreja, porque tá frequentando a barca. Mano. Imagina se Cristo tivesse vergonha da gente. A gente não ia estar aqui pra estar falando isso. É uma reflexão forte. E eu digo assim, sobre isso de vergonha da gente realmente dar devida importância a Deus. Uma vez que eu tava conversando com o Ariel, e assim, uma frase clichê que surgiu na nossa conversa, mas ficou, eu nunca mais vou me esquecer dela. Fala assim, para que aquilo que é principal possa ser tratado como principal, o que é secundário precisa ser tratado como secundário. Nossa. Então, para que Deus possa ser posto realmente no lugar de Deus, você está disposto a abrir mão de outras coisas, seja da validação do nosso amiguinho, seja de talvez ter Ego. amigos em determinado lugar, de ego, da imagem que a gente vai passar, mas você está disposto a abrir mão do que for necessário. Perfeito. Estamos caminhando pro final. Então eu queria que vocês deixassem, que nem a gente fez aquela outra vez, um conselho, uma palavra final, assim, pra a galera. E pra gente partir pra o momento de enfrentar nossos pecados aceitáveis. Misericórdia. Vai, Miranda, começa com sua. O que eu deixo pra galera? É. Irmão, teve um momento em que Paulo estava escrevendo para as igrejas primitivas e ele estava dizendo que elas não venceram na luta contra o pecado, pois ainda não resistiram até o sangue. Então, mano, às vezes a gente acha que lutar contra o pecado é só até certo ponto. Ah, eu lutei, mas foi difícil, sabe? Não, eu lutei contra o pecado, mas aqui caramba, eu fraquejei. Não, irmão, se for para lutar, se você tá disposto, se você só tiver uma chance na sua vida, você tem que dar a sua vida por aquilo. Se você só for ter alguma oportunidade, pensa aí, o cara que tá no último ano dele pra competir, sei lá, a galera gosta de futebol aí, pra entrar na base do Santos, pra entrar na base do esporte. O cara vai dar vida Coitado, por aquilo. Não Ninguém quer tem. entrar na base de Não, esporte, tá? ninguém, tá ligado? Meu irmão, Espírito Aqui é ao vivo. 7 todo Que é ao vivo. Mas o cara vai dar vida por aquilo. Mano, se a gente faz isso por algo passageiro, quanto mais por algo eterno. Não que a sua salvação dependa de você vencer aquele pecado, não, mas porque você é salvo, você recebeu o Espírito Santo, você tem poder para lutar contra aquilo. Seu coração, uma prova de que você foi salvo é que você luta verdadeiramente contra aquilo. Você falar que luta porque você resiste um pouquinho e depois fraqueja, isso não é luta. Lutar é você entregar a sua vida por aquilo. Se for necessário morrer, morra por aquilo, mas esteja disposto a entregar tudo que for necessário. E a gente só consegue fazer isso tu usou a palavra certa, na disposição. Porque na força do nosso braço, a gente chega a lugar nenhum. Então a gente nunca vai resistir até o sangue na força do nosso braço. A gente precisa olhar pra Cristo e falar: Cristo, age em mim, me molda, me quebra, me refaça. E me ajude a viver a santidade como estilo de vida, como uma decisão É diária. isso mesmo. É isso que eu ia falar, mano. A santidade não pode ser uma meta que a gente coloca e fala, mano, um dia eu vou ser santo. Assim, mano. Mas a gente tem que. Nosso estilo de vida tem que ser buscar ser santo, mano. Em tudo, em todas as áreas, em todo lugar. Na nossa casa, no colégio, enfim, faculdade, trabalho. Aonde for, mano, a nossa atitude devem mostrar a Cristo, mano. E a gente só vai conseguir isso renunciando a nós mesmos. Então, é um ponto. A gente precisa renunciar às nossas vontades, mano. Porque nós somos natureza caída, né, mano? Então, se não for pela graça de Deus, a gente não consegue ser santo. Amém. Galera, esse foi o nosso papo. Muito obrigado, Dan. Muito obrigado, Moretti, por se disporem a estar aqui durante esse mês. Obrigado, ainda bem que acabou. Prazer. Calma que não acabou, não. Eu tô dando agradecimento porque Se eu depois vocês não sofrer vão de querer novo, sorrir, né? Beleza.
Então, foi um prazer estar com vocês em agosto. Espero vê-los qualquer dia de novo aqui. E, só para encerrar, deixo com vocês a frase, antes de passar para o Hariel, que a gente colocou aqui, de John Owen. Ou você mata ou o pecado mata você. Se lembrem, os pecados aceitáveis são inaceitáveis diante da cruz. Façam um autoexame, reflitam e orem a respeito. Busquem alguém, a gente tá aqui, a gente tá disposto a conversar com vocês. E agora sim, eu confesso que esse momento tá mais esperado que o da outra vez, daquele dia lá que a gente gravou. Ariel. Calma. Calma que ele é ansioso. Eu queria chamar Isso é um pecado. Jerry tá aqui. Opa, Boa chegou noite, Jerry. boa noite. Eu mesmo. Boa noite. Boa noite. Me dá Não, eu sou o Riquinho de Gera. DJ. Ele vai botar esse microfone aqui. DJ Riquinho do Gera, por favor, manda os nossos convidados olharem pra ver qual dos dois vai ser. Vai ser bonito de novo. 1 minuto, galera. A produção tá trabalhando aqui. Não sei. Em 3 segundos a gente vai botar ali. 3, 2, 1. Estamos aqui. Estamos? Pronto. Estamos aqui. Olhem embaixo das caras de vocês. Os convidados vão olhar Olha- debaixo olha- das cadeiras. Os da frente. Olhem os dois. Calma! Pega o que. Calma. Esse momento é diferente. Tinha alguma coisa aí. Na sua frente. Ah, tá. Por que esse papel tá tão pequeno, hein? Alguém sabe me dizer? Será que só tem metade de papel na cadeira? Tá. Opa, temos um segundo papel. Por favor, juntem os pedaços e leiam juntos, sincronizado. E depois mostrem pra câmera. Da cadeira. Não, calma, ele tem que juntar os pedaços. Vá, isso, é um momento Hariel só. Preparem aí a câmera. Por favor, Moretti, com sua voz em narrador. O momento Ariel de hoje é. Diga não ao Calma, é pra tu ler o que tá no círculo, pô. uma luta contra pecados aceitáveis. Uma luta, hora de lutar, galera. Carinha assim. ó. Força. Diga não ao pecado da vergonha. Ah, aí é loucura. A vergonha é pecado? Se for de Jesus, é, mas esse é o tipo de vergonha. Você vai entender. O rei Davi podia ter muitas coisas. Ah, mano. Mas ele não tinha vergonha. Por isso, é chegada a hora de seguir os passos dele. Literalmente. Literalmente. Literalmente seguir os passos do rei Davi. Por 1 minuto. Mas cuidado. Pessoas do mundo também vão tentar roubar seu brilho com a sem-vergonhice do pecado. Podem ir para suas casas e uma boa noite. Mentira! Mostre, por favor, agora pra galera. Que comece a batalha de dança. Riquinho, bota Som aqui. de DJ Riquinho do Gera. Riquinho do Gera apareceu de novo. E antes. Cadê minha Riquinho do Gera aqui? Me dá aí, pra mostrar pra galera. Mano, agora Momento. Johan dançando ia ser muito bom, mano. Ah, é? Ah, eu queria Riquinho do Gera aqui. Sacanagem, mano. Pô, se garante? Sou bom na dança. Eu também, mano. Por favor. Vamos lá, por favor. Daniel Miranda. Do lado. Cadê? Qual câmera tá pegando em mim aqui? Essa câmera aqui. O perigo é querendo botar a dança profética na... Nossa. De um lado teremos Sandro Moretti e Samuel Andrade. Opa! Tá, poxa! E do outro lado temos Daniel Miranda e um convidado muito especial.
Ponte de Petrolina, Pernambuco, vem pra cá! Cadê a música? Assim que tu me conheceu. Bora, eu vou fazer pra Deus. Bom, por favor, se posicionem, um pra cada. Vamos lá, Rafael. Vamos lá. Qual é a câmera? Qual é a câmera? Calma. Vamos lá. Como é que vai funcionar o negócio? A gente vai ter aqui um remix. É pra aquela ali, né, tropa? A da frente aí? A do meio. Vai pra cá, Samuca. Vamos ter um remix de músicas. E Mari e Riquinho do Gera vão avaliar qual grupo dança melhor. Então, começando em 3, em 2. Junto. Juntos ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Não! Você é convidado. 3, 2, 1 e. Ué, que isso? Que isso? Ligaram na hora, peraí, velho. Eles ligaram pra gente aqui. O mistério é profundo. Próxima volta!